preciso de padre ou de pastores, falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. Ele não representa mesmo, nós não o reconhecemos e nós não reconhecemos mais como evangélicos de fato aqueles que o apoiam. Os homens de Deus não lutam com a bandeira de Karl Marx, nós lutamos com a bandeira do Evangelho: paz, verdade, justiça e santidade. Com a sua fala, rebaixa a igreja, humilha pastores e tenta jogar o trabalho de muitos anos, um trabalho social incrível que a igreja faz, no lixo, como se não tivesse grande relevância a ação da igreja evangélica no Brasil. E de brinde, ainda ganha um fã-clube, pastores alinhados à esquerda que montaram uma organização para apoiar o governo Lula. Já não é de se admirar que nós estamos vivendo dias trabalhosos profetizados na Bíblia Sagrada. E eu peço que você não saia daí, porque ainda nesse vídeo eu vou trazer para vocês a fala do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus, que traz uma doutrinação. Isso mesmo, ele fala a pastores, a obreiros, a todo o povo evangélico, que se posiciona de forma incoerente aos governos. Na fala do pastor Osiel Gomes, ele disse que o povo de Deus, o homem, a mulher de Deus, não milita com a bandeira de Karl Marx, mas milita com o poder do Espírito Santo de Deus. Combatemos contra o pecado e não vamos utilizar as mesmas armas que o diabo utiliza. E aqui eu já quero deixar uma fala muito importante. Nessa polarização política, muitas pessoas têm perdido a sua identidade. Não seja mais um. Certa feita, quando o Senhor Jesus Cristo não foi recebido bem na aldeia samaritana, João e Tiago pediram a permissão para Jesus. O Senhor não quer que nós venhamos orar e descer fogo do céu e consumir todo mundo, como fez Elias? E Jesus Cristo repreendeu eles. Vocês não sabem de que espírito vocês são? E da mesma forma, nos presentes dias, muitas pessoas se esqueceram de onde vieram e por que estão em determinadas posições. Nós temos que entender que há um plano maior e que a postura da igreja é fundamental, desde que seja muito coerente. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui a fala de... Vou mostrar para vocês aqui a fala do pastor Ariovaldo, que está montando uma organização, na verdade já montou uma organização contra Bolsonaro, a favor de Lula. E no final, a fala do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus. Eu vou trazer tudo na sequência, assiste comigo agora, porque está muito emocionante. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. E não se esqueça, ore pelo Brasil e repreenda todo tipo de ação maligna que queira incitar o teu coração, de forma que você venha perder os teus princípios na palavra de Deus. Forte abraço e vamos conferir esse vídeo agora. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio, porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade, e está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. Porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. Quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira. Nós nos organizamos, primeiro para denunciar a bancada chamada evangélica e dizer que eles não nos representavam, que nós não concordávamos com o que eles estavam fazendo. Criamos a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito para dizer isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para dizer que nós não aceitamos, sob hipótese alguma, a quebra do Estado laico.
sob hipótese alguma. O Estado é laico. Nenhuma religião pode tentar impor a sua fé, principalmente por decreto. Isso é inadmissível. E nós, protestantes, sempre lutamos pelo Estado laico. E, portanto, nascemos para nos organizar contra isso. E depois tivemos de nos organizar para resistir essa loucura que diz que este senhor que agora governa o país da forma mais inautêntica, bizarra e mentirosa que nós já assistimos em toda a nossa história, que esse senhor representa a fé evangélica. Ele não representa mesmo, nós não o reconhecemos, e nós não reconhecemos mais como evangélicos de fato aqueles que o apoiam, porque ele é um defensor de tudo aquilo que nós deploramos. Talvez a sociedade possa pensar que pastor só serve para pregar evangelho na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa, esta casa, ela trabalha para criar projetos, leis que beneficiem o Estado do Maranhão. Como, por exemplo, políticas públicas, como, por exemplo, medidas que venham ajudar as pessoas nesta terra e no nosso Maranhão. Mas um homem de Deus numa cidade, ele não transforma apenas o aspecto social, mas ele leva uma mensagem que vai impactar vidas e corações. Um pastor em uma cidade que tem uma Bíblia na mão e a ideia do Evangelho, ele é capaz de transformar qualquer mente, qualquer coração. Imagine que uma casa como esta, ela pode criar uma política pública para ajudar dependentes químicos. Um pastor com o Evangelho, ele arranca da dependência química aquele que está nas drogas, no pecado, e traz de volta para a comunhão com Deus. Esta casa, ela pode criar uma lei que possa beneficiar as mulheres contra o poder e o abuso do homem. O Evangelho na boca de um homem de Deus não apenas cria uma lei para obrigar o homem a respeitar a mulher, mas cria princípios de como o marido deve honrar sua esposa e viver na comunhão com Deus. Tem relação sim, e como disse de modo apropriado o pastor Raifran, seria muito importante que essa casa estivesse aqui presente para ouvir esses homens de Deus. Aqui estão esses homens, que se os pastores puderem ficar de pé, eu poderia só pedir, olha aqui, esses homens de Deus. Aqui nós só temos uma parte, que estão nas cidades do Maranhão. Podem filmar eles aí. Homens honrados, homens sinceros, homens de Deus que batalham por uma causa justa e que pregam o Evangelho para uma sociedade melhor. Muito obrigado, pastores. E eu quero encerrar minha fala. Há muitos que defendem nas universidades o pensamento de Karl Marx, que é a revolta da classe, a luta do proletariado, que poderia trazer uma sociedade melhor. Nenhum homem de Deus, ele está no poder do Evangelho para criar revoltas contra o governo, contra a cidade, contra o país, contra a honestidade, contra a verdade. A nossa reação é sempre contra o pecado e contra aquilo que não convém. Os homens de Deus não lutam com a bandeira de Karl Marx. Nós lutamos com a bandeira do Evangelho. Paz, verdade, justiça e santidade. Não lutamos com a bandeira de Augusto Conte, que na verdade é visto como o pai da sociologia, mas foi mal casado, não sabia se relacionar e era péssimo na estrutura social. Nós lutamos por uma sociedade que defende o casamento, que defende a família, que defende a harmonia dos poderes e que defende uma vida justa diante de Deus e da sociedade. Finalizo citando Romanos 11:36. A ele, pois, honra, glória e louvor para todo sempre. Deus abençoe.